Graça e paz, irmãos. Que bom revê-los. Esqueci de mandar uma foto do peixe assado para vocês, mas eu acho que vocês ficaram bem, mesmo sem essa foto. Gostaria de convidá-los a irmos mais uma vez ao livro do Gênesis, capítulo 11. Hoje nós vamos observar do versículo 10 ao versículo 32. Gênesis 11, do versículo 10 ao 32, descendência de Sem. Diz a palavra de Deus. São estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos, quando gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou a Arfaxade, viveu Sem 500 anos, e gerou filhos e filhas. Viveu Arfaxade 35 anos, e gerou a Salá. E depois que gerou a Salá, viveu Arfaxade 403 anos, e gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos e gerou Eber. E depois que gerou Eber, viveu Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Eber 34 anos e gerou Peleg. E depois que gerou a Peleg, viveu Eber 430 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E depois que gerou a Reu, viveu Peleg 209 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Reu 32 anos e gerou a Serugue. E depois que gerou a Serugue, viveu Reu 207 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Serugue 30 anos e gerou a Naor. E depois que gerou a Naor, viveu Serugue 200 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Naor 29 anos e gerou a Tera. E depois que gerou a Tera, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Tera 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Harã. São estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. Morreu Harã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram, e, havendo Tera vivido 205 anos, ao todo, morreu em Harã. Amém. Vamos orar? Senhor, a Tua palavra foi aberta e lida mais uma vez para que seja exposta, e os nossos corações também serão expostos a ela. A nossa mente, nossas intenções serão e são desnudadas diante da exposição das Escrituras. Quando a Tua palavra é exposta, Senhor, nosso coração também é exposto. Quando a Tua palavra é interpretada e ensinada com fidelidade, o nosso coração também é interpretado, é edificado, é repreendido, é exortado. Por isso te peço nesta manhã que o Senhor traga instrução ao seu povo, que o Senhor traga alimento para o seu povo, que o Senhor traga alegria ao coração do seu povo,
e que o Senhor reavive em nossos corações aquele ardor em nosso peito que os que te ouviram no caminho de Emaús sentiram, a ter diante deles a palavra exposta, ensinada, sobre o que diziam os profetas a respeito do Cristo. Que mais uma vez o teu Espírito nos mostre Cristo nesse texto, nos mostre sua glória, nos mostre sua obra, nos mostre seu amor, sua misericórdia pelos eleitos. É o que nós te oramos, Senhor, no nome de Jesus, aquele que é o Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Como eu já disse aos irmãos em outra ocasião, é tentador para os pregadores encararem com só menos importância as genealogias que estão contidas na palavra de Deus. Não é, de fato, fácil lidarmos com genealogias para pregação expositiva, porque podemos ser tentados, tanto pregadores como a congregação, a acreditarem que as genealogias são apenas pontes entre textos importantes, como inclusive alguns comentaristas de Gênesis e de outros textos das Escrituras afirmam. Mas as genealogias em Gênesis ocupam um lugar crucial, um lugar importante, como nós já vimos em outros momentos no livro do Gênesis. Aqui nós temos a genealogia de Sem. Sem dá origem aos semitas, e é dali que vai surgir o povo de Israel, que é um povo semítico. Aqui nós temos no capítulo 11 uma estrutura muito simples que foi posta por Moisés, mas que pode passar pelos nossos olhos e os nossos entendimentos, sem serem devidamente compreendidas. O capítulo 11 começa com a narrativa da Torre de Babel, do verso 1 até o verso 9, que mostra o orgulho humano sendo frustrado pelo juízo divino. Os homens queriam erguer uma torre, queriam fundar uma cultura, queriam fundar uma religião humanista. Permitam-me aqui o uso anacrônico do termo, mas foi exatamente isso que aconteceu. Eles queriam um povo que não precisasse de Deus, que eles pudessem construir a partir de sua própria compreensão da realidade o que eles queriam como uma cidade, como um povo. Eles queriam fundar o seu próprio esquema político, esquema cultural, e Deus frustra o plano desses homens ali em Babel e confunde as línguas. Babel significa literalmente confusão. Em seguida, nós temos do verso 10 até o verso 32, algo interessante, porque aqui nós temos a linhagem messiânica de Cristo. Isso não pode ser passado pelos nossos olhos sem ser observado devidamente. Nós temos aqui diante de nós um capítulo, ou a porção final do capítulo, que nos introduz na narrativa acerca da vida de Abraão. A partir de agora, nós vamos começar a ver as grandes obras de Deus, promessas de Deus feitas aos patriarcas, isso sendo iniciado com Abraão. No capítulo 12, nós vamos ver isso mais profundamente. Hoje à noite, nós iremos observar isso no capítulo 12. Então, quando olhamos para toda essa construção que Deus faz, e principalmente a partir do capítulo 11 de Gênesis, nosso propósito, então, hoje pela manhã, é entendermos que Deus, soberanamente, preserva a linhagem da promessa em meio à rebelião humana, cumprindo o seu plano redentor. Isso aqui é maravilhoso e muito consolador para nós, porque mesmo em meio a todo desastre humano, mesmo em meio às escolhas erradas dos homens, como aconteceu na geração de Noé e como aconteceu na Torre de Babel, mesmo em meio aos empreendimentos humanos que desonram a Deus, que tentam afastar Deus e sua influência, ainda assim, Deus leva o seu plano a cabo fielmente. Deus cumpre as suas promessas, mesmo que aparentemente as coisas estejam em estado caótico. Eu quero lembrá-los aqui de um outro episódio do livro do Gênesis.
porque isso é um diálogo que está estabelecido, é uma inter-relação no próprio livro do Gênesis. Quando nós começamos a ler e estudar o livro do Gênesis, nós somos expostos à primeira realidade acerca da criação, que é caos. O mundo estava num sentido caótico. A massa já tinha sido criada, só que não havia ordem, então havia caos. Quando nós observamos a narrativa de Noé, mais uma vez nós vamos perceber que aquela geração de Noé estava numa situação não mais agora em termos físicos na criação, mas em termos morais, em termos espirituais, em termos religiosos. Estava numa situação caótica. Quando nós chegamos no capítulo 11, do verso 1 até o verso 9, mais uma vez nós vamos observar que a humanidade está, mais uma vez, e ainda mais profundamente, numa situação caótica. E aí nós voltamos ao capítulo 1 e observamos que Deus traz luz, e a partir da luz, Deus vai ordenando toda a criação. E aí nós voltamos ao capítulo 6 e percebemos que Deus acha graça em Noé, abre parênteses, Deus ilumina, luz, fecha parênteses, e Deus então salva a família de Noé. Nós chegamos no capítulo 11, percebemos caos novamente, e a partir do versículo de número 10, nós vemos Deus preservando a linhagem de Sem. Mais uma vez, Deus traz luz às trevas para ordená-las. Veja que o livro do Gênesis tem um ciclo de ações divinas em relação a caos, ordem, luz. Deus vai mostrando isso várias vezes e em vários episódios até o final do livro do Gênesis, até o último capítulo do Gênesis. Quando nós observamos a genealogia de Caim, quando nós observamos a genealogia de Sete, nós não vemos tão claramente o que está posto aqui na genealogia de Sem. A genealogia ou a linhagem de Sem aponta diretamente para a promessa feita em Gênesis 3:15, que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Deus não permitiu que a corrupção total da humanidade interrompesse os seus planos. Permitam-me fazer uma aplicação ainda aqui no começo desse sermão. Deus não permite que a tua total corrupção como ser humano frustre os seus planos sobre a sua vida. Os seus erros, as suas más escolhas, os seus pecados não podem frustrar os planos de Deus. Não podem. Agora, Deus pode frustrar os seus planos. E que Deus frustre os seus planos de pecar. Que Deus frustre os seus planos de continuar numa vida confusa, numa vida sem direção, numa vida sem rumo. Que Deus frustre todas as suas tentativas de erguer uma torre para enaltecer a sua própria vida e buscar os seus próprios desejos. Como Deus permaneceu fiel à sua promessa acerca do que foi dito em Gênesis 3:15, aqui em Gênesis 11, Deus também permanece fiel em manter o seu povo salvo, mesmo em meio aos pecados da igreja. A igreja só é igreja por causa de Deus, não por causa dela. Você só é crente, é cristão por causa de Deus, não por causa de você. Mesmo que você decida não mais servir a Deus, não mais buscar a Deus, não mais ser fiel a Deus, se você é dele, você não pode fazer nada para sair dos seus braços. Nunca poderá fazer nada para sair dos seus braços. Você pode até pecar, você pode até se afastar, você pode até se rebelar, você pode até falar bobagem a respeito do Evangelho, a respeito da igreja, a respeito de Deus, mas você está preso pelas cordas da graça e será trazido pelo anzol do Todo-Poderoso. Você está na boca do peixe. Você está na barriga do peixe. E Deus vai levar você até o fim para cumprir a sua vontade. Observe uma coisa aqui interessante, em relação agora aos efeitos do pecado no mundo nesse momento, aqui que nós estamos estudando. No verso 10, nós lemos assim: são estas as gerações de Sem, ora, ele era da idade de 100 anos, quando gerou Arfaxade. Veja que ainda
Com 100 anos, Sem era fértil. Gerou um filho com essa idade, 2 anos depois do dilúvio. Então, nós estamos falando de uma geração pós-diluviana. Diz o texto no verso 11: e depois que gerou Arfaxade, viveu Sem 500 anos, e gerou filhos e filhas. 500 anos. Aqui nós temos um período de longevidade diminuindo, porque nós já vimos anteriormente de pessoas que viveram 900 anos. Então nós estamos vendo uma redução da capacidade de vida do ser humano. Agora veja os últimos versículos desse capítulo. Último versículo, 32. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu. Percebe que a longevidade está diminuindo ainda mais. Quando nós chegamos nos Salmos, nós vamos perceber que a média agora é 70 anos, que passar disso é câncer e enfado. E hoje nós já temos gente com 40 anos que já estão com câncer e enfado. Gente com 20 que já está com câncer e enfado. Amém, Felipe? Os efeitos do pecado são catastróficos. A nossa longevidade vai diminuindo, a nossa disposição vai diminuindo ainda mais. Essa genealogia destaca, então, personagens fundamentais na história da redenção, mas o objetivo dela não é apenas apontar para Sem ou falar quem veio de Sem. O objetivo da genealogia é chegar em Abraão. Essa história está sendo contada por causa de Abraão e o que acontecerá no capítulo 12. Veja o versículo 1 do capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta promessa a Abraão se refere a mim e a você. As famílias da terra que seriam abençoadas, contidas aqui, estão aqui também hoje, aqui, na primeira igreja congregacional de Caruaru. Perceba que esse episódio vai se dar no Antigo Oriente Próximo há tantos anos atrás. E Deus estava falando de nós. De que a promessa a Abraão seria cumprida e Deus salvaria um povo e famílias da terra seriam abençoadas e essas famílias estariam no pacto que Deus fez com Abraão. E nós estamos aqui. Nós estamos sendo mencionados aqui na Escritura. Veja do verso 27 até o verso 32. Algumas coisas aqui a considerar. São estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. Ló vai ser um personagem importante nas narrativas que nós vamos estudar adiante, como sobrinho de Abraão. Ló foi aquela pessoa, sabe aquela pessoa difícil que Deus coloca na sua vida? Que é para lhe santificar. Todas as vezes que você olhar uma pessoa difícil na sua vida, se lembre, Deus quer me santificar. Deus quer me amadurecer. Então olhe para essa pessoa e diga assim: eu agradeço por você ser tão difícil, porque Deus me ama e quer que eu cresça na graça e no conhecimento dele. Ló é esse sobrinho. Abraão teve trabalho com Ló. Ló demonstra certa ganância em escolher as campinas de Sodoma e Gomorra. Ló vai se aproximando, nós vamos ver isso nas narrativas. Ele não vai imediatamente para Sodoma e Gomorra, né? Ele não vai direto para Sodoma e Gomorra. Ele vai se aproximando vagarosamente, embora a Bíblia chame ele de justo, morando em Sodoma e Gomorra. Ló era aquele tipo de crente complicado. É crente, mas é complicado. A Bíblia fala de crente complicado. A Bíblia fala de Ló, que era um crente complicado. A Bíblia fala de Jacó, que era um crente complicado.
E quando a gente olha para Ló e olha para Jacó, a gente diz com muita consolação no coração: somos todos Ló, somos todos Jacó, somos assim confusos, somos assim decidindo o que não deveríamos decidir, somos assim decidindo egoisticamente o destino de nossa vida. Agora, o que vai acontecer com Ló também é um paralelo do que acontece com a Torre de Babel. Assim como aqueles homens escolheram a confusão, escolheram criar uma cultura para si, Ló também vai escolher um caminho difícil. A diferença é que Ló estava na mira da redenção. E os ímpios da Torre de Babel não estavam. Ló vai mostrar ser um crente muito confuso e pecador. Abraão vai mostrar ser um crente mais fiel, mas igualmente muito complicado. Muito complicado. Veja o versículo 10 do capítulo 12. Havia fome naquela terra, desceu, pois, Abrão ao Egito, para ficar ali, porquanto era grande a fome da terra. Você entende esse texto? Parece um texto muito disperso de tudo que está acontecendo aqui, mas não é. O que foi que Deus disse a Abraão? Vá para onde? Vá para onde? Para a terra que eu te mostrarei. Qual foi a terra que Deus mostrou a Abraão? Canaã. E Abraão foi para onde? Para o Egito. Por causa de quê? Da fome. Logicamente, isso é viável. Ora, Deus me mandou para um lugar que passa fome e eu não vou ficar aqui, eu tenho que ir para um lugar que tem mais condições de viver. Logicamente, isso é viável. Divinamente, é desobediência. Deus disse a Abraão, é Canaã. Você tem que ir para Canaã. As suas análises, elas só enxergam um palmo na frente do seu nariz. Você tem que obedecer o que eu estou dizendo. Um crente pode fazer escolhas erradas com base na sua lógica. Calculei, fiz aqui a equação, então vai dar igual a isso. Então é isso que eu vou fazer. Enquanto Deus está dizendo, não é isso. Deus faz um crente ser abençoado na terra da fome. Deus faz um crente ser abençoado na terra da aflição. E Gênesis vai mostrar isso. Jacó. Gênesis vai mostrar isso com José. Gênesis vai mostrar isso com o próprio Abraão. Tenha cuidado para onde você está direcionando sua família. Porque às vezes a busca pela prosperidade financeira pode ser, além de um ato de desobediência, um ato de desconfiança do cuidado divino. Deus sustenta seu povo em lugares difíceis. Deus faz o seu povo florescer em terra árida. Deus sustentou seu povo no deserto. E ainda continua fazendo. A grande questão é se Ele quer o deserto para mim e para você. Se Ele quiser, é lá que você tem que ficar. Porque as maiores prosperidades da sua vida vão se dar lá, no deserto. É ali que o Senhor vai cuidar de você. Veja comigo Josué, capítulo 24, versículo 2. Vamos ver um detalhe aqui interessante. Veja só. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates. O que é que diz agora? Abraão era um idólatra, junto com a sua família. Abraão era um idólatra. A Bíblia diz aqui, então, que Deus se apresenta a este Abraão e Deus o chama, o tirando da idolatria. Aqui há a manifestação já, entre o capítulo 11 e 12 de Gênesis, da eleição incondicional de Deus, da operação soberana de Deus para salvar um eleito. Abraão foi um eleito
mesmo em detrimento a todos os seus erros. Isso nos lembra, no texto, que a salvação é pela soberana graça de Deus. Apenas por ela. Isso já está sendo apresentado em Gênesis. Deus tira Abraão do meio da idolatria, tira Abraão do meio de uma terra pagã, ensina que seu chamado não depende das coisas humanas ou da bondade humana, mas de sua graça soberana. Isso ecoa para nós essa verdade divina, que a nossa vida toda depende da graça de Deus. Da salvação a tudo que acontece depois dela, depende da graça de Deus. Nós aprendemos aqui que a família de Abraão também é importante para nós, para o nosso aprendizado. A menção a Naor, a Harã e a Ló mostra que Deus estava trabalhando, não apenas na vida de Abraão, mas na vida de sua família. Harã morre cedo, mas seu filho Ló terá um papel importante nos capítulos seguintes. Quando Deus salva um crente, certamente Deus fará alguma coisa naqueles que estão ao seu redor, principalmente da sua casa. Deus também utilizará aqueles que estão na sua casa, mesmo aqueles que nunca forem salvos, serão usados por Deus para cumprir o seu plano final e redentor. Todos nós estamos na história de Deus. Não existe meramente a nossa história, o nosso legado. Existe a história de Deus. Nós estamos na história de Deus. Nós participamos da narrativa de Deus. Algumas coisas aqui para nós guardarmos no nosso coração como lições e aprendizado. A primeira delas, meus irmãos, Deus cumpre seus propósitos apesar da rebelião humana. Assim como ele preservou a linhagem messiânica após Babel, ele governa soberanamente a história para cumprir o seu plano redentor. Deus cumpre seus propósitos apesar da rebelião do nosso coração. Segunda coisa, a graça de Deus chama pecadores da idolatria para uma vida agora de caminhada e peregrinação com Deus. Essa vida não será fácil, não há promessa de fontes a cada metro quadrado que nós caminhamos. É certo que haverá mais desertos, é certo que haverá mais fome, é certo que haverá mais dificuldades na caminhada, mas sempre haverá sombra para nós, sempre haverá as asas abertas do Altíssimo nos guardando para Ele. Isso é melhor do que a prosperidade humana. Termos tudo nessa vida sem termos Deus é uma desgraça. Termos tudo nessa vida sem termos Deus não é bênção, é condenação. Não é bênção, é condenação. A prosperidade pode não ser vista por muitos como condenação, mas muitas vezes Deus dá prosperidade a alguns para julgá-los, condená-los, não abençoá-los. Nós vivemos no mundo desde sempre, nós vivemos numa época como a nossa que valoriza extremamente a prosperidade. E é bom ser próspero. A prosperidade pode ser uma grande bênção se nós estamos com Deus governando tudo na nossa vida. O texto nos mostra que Deus arranca Abraão da idolatria. E você percebe uma coisa interessante, que todo eleito de Deus, Deus leva ele para o sofrimento. Perceba o povo de Israel, perceba Abraão, perceba Davi, perceba todos os grandes nomes do Antigo Testamento que Deus escolheu. O que é que Deus faz com eles? Não é uma vida de triunfo. Esse evangelho triunfalista que tem sido pregado ainda por aí, agora com outra roupagem, numa roupagem coach, não é o evangelho das Escrituras. O evangelho das Escrituras também não é um evangelho que promete apenas sofrimento. Mas o evangelho das Escrituras nos mostra a realidade do pecado no mundo, uma realidade de deterioração. A natureza está debaixo disso. Ela está sujeita a isso. Os homens estão debaixo disso. Estão sujeitos a isso. Então, qual é a maior riqueza nessa terra? Não é o dinheiro, não é o patrimônio, é o próprio Deus, é a caminhada com Ele. Aprendemos também que a fidelidade de Deus, meus irmãos, é a base da nossa confiança. Deus é fiel. E é nisso que nós devemos confiar. Ele não é fiel aos meus planos e aos seus planos.
Ele não é fiel às suas expectativas e às minhas expectativas. Ele não é fiel aos seus sonhos, aos seus projetos. Ele é fiel ao que Ele designou para mim e para você. Ele cumprirá o que Ele designou para o seu povo. E ninguém impedirá o que Ele estabeleceu. Ele preservou sua promessa desde Adão até Cristo e continuará sustentando o seu povo até o fim. Aquele que começou a boa obra, certamente terminará. Gênesis 11, 10 a 32, não apenas é uma genealogia, é um testemunho da fidelidade soberana de Deus. Deus nos diz nessa manhã: eu preservo a minha fidelidade. Deus nos diz nessa manhã: eu sou fiel, mesmo quando a humanidade se afasta de mim. Ele mantém o seu plano redentor. Mesmo quando o homem se rebela contra ele, a sua história continuará acontecendo precisamente como ele estabeleceu. Isso nos dá plena segurança de que, assim como Deus foi fiel a Abraão, ele será fiel a nós por causa de Cristo, não por causa de você. Não porque você fez tudo certinho. Mas eu estou fazendo tudo certinho, como é que as coisas... Não é por causa de você, é por causa de Cristo. Então, que possamos confiar na soberania de Deus, descansar na certeza que Ele cumprirá cada uma de suas promessas, porque Ele é fiel. Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por esse texto divino, inspirado pelo Senhor. Que guardemos o nosso coração para não pecarmos contra Ti. Afasta de nós a incredulidade, que nós confiemos na Tua promessa. Que a promessa que esteja diante dos nossos olhos e seja o nosso alvo, seja Cristo, a salvação eterna, nosso destino final. Sabemos que aqui as demais coisas nos são acrescentadas. Sabemos que aqui o Senhor cuida de nós, mas a maior bênção que nós já poderíamos ter recebido já nos foi dada em Jesus, a salvação. Nós te oramos assim no nome dele. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus e as divinas consolações